Meu nome é Silvana Pereira, e eu estava gritando com Deus dentro de uma igreja vazia na véspera de Natal. Segurava minha filha Isabela, de 7 anos, nos braços. Ela estava paralisada da cintura para baixo há 3 anos, depois de um acidente de carro que eu causei dirigindo bêbada. Naquela noite fria, eu tinha levado ela até a imagem de Nossa Senhora das Graças e berrei com toda a força que tinha no peito. Se você existe, se é tão poderosa quanto dizem, cura minha filha agora. Prove que não é só uma estátua de gesso. Isabela começou a chorar, assustada com minha raiva. Ela puxava minha blusa, pedindo para ir embora, mas eu não parava. Eu queria respostas. Eu queria justiça. O padre Valdir apareceu correndo pelo corredor lateral. Ele me pediu para sair. A voz dele era firme, mas eu vi medo nos olhos dele. Fui expulsa da igreja na frente de fiéis que decoravam o presépio. Mulheres desviavam o olhar. Homens balançavam a cabeça em reprovação. Mas antes de ir embora, Isabela estendeu a mão e tocou o manto da imagem. Ela sussurrou algo que não consegui ouvir. Só vi os lábios dela se moverem devagar, como uma oração secreta. Eu cresci católica, mas me afastei da fé quando me tornei adulta. Achava a religião coisa de gente fraca, de quem precisava de muletas emocionais. Eu era gerente de vendas em uma multinacional. Ganhava bem. Sustentava minha família sozinha depois que meu marido Cláudio me deixou. Bebia todo fim de semana para relaxar. Ignorava os alertas da minha mãe, Dona Ivone, que dizia com aquela voz cansada dela: Silvana, você está perdendo o controle. Eu ria e dizia que ela era dramática, que eu sabia o que estava fazendo, que tinha tudo sob controle. Na noite do acidente, voltei bêbada de uma festa corporativa com Isabela no banco de trás. Ela dormia com a cabeça encostada na janela. Eu lembro do sorriso no rosto dela. Ela tinha ganhado um ursinho de pelúcia na festa e abraçava ele com força. Bati o carro contra um poste na avenida principal. O impacto foi violento. Vidro explodindo. Metal se retorcendo. Gritos. Eu saí ilesa. Nenhum arranhão. Mas minha filha ficou paraplégica. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Que a medula espinhal tinha sido severamente danificada. Que não havia nada que pudessem fazer. Passei a odiar Deus por isso. Como ele podia permitir que uma criança inocente pagasse pelos meus erros? Eu fui quem bebeu. Eu fui quem dirigiu. Eu fui quem colocou minha filha em perigo. Mas ela foi quem perdeu tudo. Nos 3 anos seguintes, me tornei amarga e controladora. Levava Isabela em todos os especialistas. Gastava fortunas em tratamentos experimentais. Acupuntura. Fisioterapia intensiva. Células-tronco. Médicos do Brasil inteiro. Nada funcionava. Perdi o emprego por faltas constantes. As reuniões eram importantes, mas eu não conseguia mais me concentrar. Minha cabeça estava sempre em outro lugar. Sempre pensando na Isabela. Sempre me culpando. Cláudio voltou apenas para me culpar e partir de novo. Ele entrou em casa um dia. Olhou para Isabela na cadeira de rodas. Olhou para mim e disse: Você destruiu nossa família. Depois saiu e nunca mais voltou. Minha mãe tentava me convencer a rezar. Ela aparecia na minha casa com terços, com livros de oração, com imagens de santos. Eu a expulsava de casa aos gritos. Saia daqui com essas coisas. Deus não existe. Se existisse, ele não teria feito isso com minha filha. Isabela, mesmo sofrendo, mantinha uma doçura que me irritava profundamente. Ela pedia para ir à igreja, para rezar, para acender velas. E eu negava tudo. Dizia que Deus não existia, que era tudo mentira, que as pessoas só acreditavam nessas coisas porque tinham medo da morte. Mas começaram os sinais estranhos. Isabela acordava às 3 horas da manhã dizendo que uma senhora bonita de azul conversava com ela no quarto. Eu achava que eram alucinações causadas pelos remédios. Os médicos disseram que poderia ser efeito colateral da medicação para a dor. Até a noite em que encontrei Isabela sentada na cadeira de rodas, sorrindo, com o quarto inteiro perfumado com cheiro de rosas. E nenhuma flor por perto. Abri as janelas. Procurei pela casa inteira. Nada. Isabela me olhou com aqueles olhos grandes dela e disse:
Foi a senhora de azul, mãe. Ela trouxe as flores para mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não quis acreditar. Não podia acreditar. Na semana do Natal, Isabela piorou. Uma infecção grave nos rins a levou para a UTI. Os médicos disseram que ela tinha 48 horas de vida. Sentada ao lado da cama dela, inconsciente e ligada em tubos, desabei completamente. Percebi que passei 3 anos culpando Deus, culpando o mundo, mas nunca assumi a responsabilidade pelo que fiz. Eu destruí a vida da minha filha. Eu dirigi bêbada. Eu escolhi o copo em vez dela. E agora, ela ia morrer por causa da minha negligência. Olhei para aquele corpo pequeno e frágil. Os tubos saindo do nariz dela. O monitor apitando. A pele pálida. Os lábios rachados. Senti um ódio de mim mesma tão grande que quis morrer junto. Chorei até não conseguir mais respirar. As enfermeiras entravam e saíam. Me olhavam com pena. Ofereciam café. Eu não queria nada. Só queria que minha filha vivesse. Na madrugada de 24 de dezembro, sozinha naquele corredor de hospital, caí de joelhos no chão frio. Fiz algo que jurei nunca fazer. Pedi ajuda. Não tinha palavras bonitas. Apenas soluços. Mãe Maria, eu não acredito em você. Eu não mereço nada. Mas minha filha não merece morrer por causa dos meus erros. Se você é real, se pode fazer algo, salva ela. Não por mim, por ela. Ela ainda acredita em você, mesmo eu tendo destruído tudo. Minha voz estava quebrada, envergonhada. Senti uma humilhação profunda de estar ali, implorando para algo que eu sempre desprezei. Eu, que sempre fui forte. Eu, que sempre tive tudo sob controle. Estava ali, de joelhos, implorando por um milagre que eu nem sabia se existia. Horas depois, os médicos me chamaram. Disseram que precisavam me preparar para o pior. A infecção tinha se espalhado. O corpo dela não estava respondendo aos antibióticos. Era questão de tempo. Entrei no quarto com o coração apertado, preparada para me despedir. Mas quando os médicos entraram atrás de mim, Isabela estava acordada, sorrindo, sem febre, sem dor. Ela olhou para mim e disse: "Oi, mãe. A senhora de azul disse que eu vou ficar bem." Os médicos ficaram paralisados. Pediram novos exames imediatamente. Sangue, urina, ultrassom. Os exames mostraram que a infecção havia desaparecido completamente. Algo que os médicos chamaram de remissão inexplicável. O médico mais velho, um senhor de cabelos brancos, me olhou e disse: "Eu trabalho há 30 anos nesta profissão. Nunca vi nada assim. Não tenho explicação científica para o que aconteceu aqui." Isabela me pediu para levá-la até a igreja naquela noite, para a missa do galo. Eu, ainda em choque, obedeci. Chegamos atrasadas. A igreja estava lotada. Famílias inteiras. Crianças correndo entre os bancos. O cheiro de incenso no ar. Padre Valdir, o mesmo que me expulsou dias antes, nos recebeu em silêncio. Ele olhou para Isabela, depois para mim. Fez um gesto para que entrássemos. Durante a missa, Isabela pediu para chegar perto da imagem de Nossa Senhora. Eu a levei na cadeira de rodas até o altar lateral. Pessoas se afastavam para abrir caminho. Isabela estendeu a mão. Tocou o manto da estátua. Sussurrou: "Obrigada por conversar comigo todas as noites. Obrigada por não desistir da minha mãe." Naquele instante, senti um calor que atravessou todo o meu corpo. Começou nos pés. Subiu pelas pernas, pelo peito, até chegar na cabeça. Isabela começou a chorar. "Mãe, eu estou sentindo minhas pernas." Eu gelei. Achei que era a emoção do momento. Mas ela insistiu: "Mãe, eu estou sentindo." Na frente de centenas de pessoas, ela se levantou da cadeira de rodas. Deu 3 passos cambaleantes. As pernas tremiam. Os braços estendidos para manter o equilíbrio. Depois caiu nos meus braços. A igreja inteira entrou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Apenas olhavam. Os médicos que estavam presentes se aproximaram depois. Confirmaram: clinicamente impossível. Um deles me disse:
Eu vi os exames dela há 2 semanas. A medula estava destruída. O que aconteceu aqui não tem explicação médica. Padre Valdir se aproximou. Pôs a mão no ombro de Isabela. Depois no meu. Não disse nada. Apenas sorriu. Um sorriso de quem já tinha visto muitas coisas. De quem sabia que existem mistérios que a razão não alcança. Nos meses seguintes, Isabela recuperou totalmente os movimentos. Os exames mostravam regeneração da medula espinhal, algo que a ciência não conseguia explicar. Os médicos pediam para estudar o caso. Queriam entender o que tinha acontecido. Mas eu sabia que não era algo que pudesse ser explicado em um laboratório. Não era algo que pudesse ser replicado em um experimento. Era outra coisa. Algo maior. Algo que eu tinha passado a vida inteira negando. Mas o verdadeiro milagre aconteceu dentro de mim. Parei de beber. Busquei tratamento para o alcoolismo. Entrei em um grupo de apoio. Conheci outras pessoas que tinham perdido tudo por causa da bebida. Ouvi histórias de dor, de destruição, de famílias desfeitas. E pela primeira vez, não me senti sozinha. Pela primeira vez, entendi que eu não era a única pessoa quebrada no mundo. Pedi perdão à minha mãe de joelhos. Fui até a casa dela. Toquei a campainha. Quando ela abriu a porta, caí de joelhos ali mesmo, na soleira. Dona Ivone me abraçou chorando. Eu rezei 3 anos por esse dia. Filha, procurei Cláudio. Mesmo ele não querendo voltar, me reconciliei com ele pelo bem de Isabela. Pedi desculpas por tudo que tinha feito, por ter destruído nossa família. Ele me ouviu em silêncio. No final, disse apenas: eu também tenho culpa nisso tudo. Eu te abandonei quando você mais precisava. Comecei a frequentar a igreja. Não por obrigação, mas porque finalmente entendi que fé não é barganha. Não é trocar orações por milagres. É entrega. É confiar mesmo quando não há respostas. É acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Você já se sentiu assim também? Será que às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa? Padre Valdir se tornou um amigo. Ele me acompanhava no processo de cura emocional. Toda semana, eu ia até a sacristia conversar com ele. Sentávamos em cadeiras velhas de madeira. Ele me ouvia sem julgar, sem pressa. Eu contava sobre a culpa que ainda me sufocava, sobre os pesadelos que eu tinha, sobre as noites em que acordava suando frio, revivendo o acidente. Ele dizia que o perdão de Deus já tinha chegado, que agora eu precisava aprender a me perdoar. Mas como eu podia me perdoar por ter destruído a vida da minha filha? Como eu podia olhar no espelho e não sentir nojo de mim mesma? Padre Valdir pegava minha mão e dizia devagar: Silvana, você já foi punida o suficiente. Agora é hora de reconstruir. Isabela precisa de uma mãe inteira, não de uma mãe que vive presa no passado. Eu comecei a perceber pequenas mudanças em mim. Acordava mais cedo. Preparava o café da manhã para a Isabela. Levava ela para a escola de cadeira de rodas, mesmo depois que ela começou a andar novamente. Ela gostava de levar a cadeira. Dizia que queria lembrar de onde tinha vindo, que queria agradecer todos os dias pelo milagre. As outras crianças ficavam curiosas. Faziam perguntas. Isabela contava a história com naturalidade, com alegria, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu ficava ali, observando, com o coração apertado, me perguntando como uma criança de 7 anos podia ter tanta fé, tanta certeza, enquanto eu, adulta, ainda duvidava, ainda questionava, ainda tinha medo de acreditar completamente. Um dia, Isabela me disse algo que mudou tudo. Estávamos em casa, na sala. Ela desenhava em um caderno velho. Eu dobrava roupas no sofá. Do nada, ela levantou a cabeça e falou: Mãe, a senhora de azul disse que você ainda não acredita de verdade. Parei o que estava fazendo. Olhei para ela. O que você quer dizer com isso? Isabela colocou o lápis de lado. Me olhou com aqueles olhos profundos. Você acredita porque eu fui curada. Mas você ainda não acredita nela. Você acredita no milagre, mas não em quem fez o milagre. Senti como se alguém tivesse aberto meu peito e visto tudo que eu escondia.
Era verdade. Eu estava grata. Eu estava feliz. Mas no fundo, ainda tinha dúvida. Ainda me perguntava se não tinha sido apenas sorte. Coincidência. Remissão espontânea. Qualquer coisa que fizesse sentido para minha cabeça racional. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando nas palavras de Isabela. Levantei da cama. Fui até o quarto dela. Ela dormia tranquila, o rosto sereno, a respiração calma. Me ajoelhei ao lado da cama dela. Fiquei ali, observando. Pedi em silêncio. Me ajuda a acreditar de verdade. Não só porque eu vi um milagre, mas porque eu preciso de você na minha vida. Preciso de algo maior que eu. Algo que faça sentido de tudo isso. De repente, senti aquele cheiro de rosas novamente. Olhei ao redor. Nenhuma flor. Nenhuma janela aberta. Apenas o perfume suave e inconfundível. Fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, senti uma paz que parecia me preencher por inteiro. Não era só alívio. Não era só gratidão. Era outra coisa. Era como se alguém tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. Como se eu finalmente pudesse respirar de verdade. Comecei a frequentar as missas com mais atenção. Antes, eu ia por obrigação. Para agradecer. Para manter as aparências. Mas agora, eu queria estar ali. Queria ouvir. Queria entender. Padre Valdir pregava sobre perdão. Sobre misericórdia. Sobre recomeçar. Cada palavra parecia dirigida a mim. Um domingo, ele falou sobre a mulher adúltera. Sobre como Jesus não a condenou. Sobre como ele disse: vai, não peques mais. Chorei durante a missa inteira. As pessoas ao meu redor me olhavam. Mas eu não me importava. Entendi que eu era aquela mulher. Condenada por todos. Condenada por mim mesma. Mas não condenada por Deus. Ele só queria que eu me levantasse. Que eu seguisse em frente. Que eu não ficasse presa naquele momento de erro pelo resto da vida. Voltei a trabalhar. Não na mesma empresa. Não no mesmo cargo. Consegui um emprego em uma loja pequena de roupas. O salário era menor. As responsabilidades também. Mas eu estava bem com isso. Não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava mais ser a melhor. A mais forte. A que dava conta de tudo sozinha. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. Que chorar não é vergonha. Que admitir que você errou não te torna menos. Te torna humano. Minha mãe começou a frequentar minha casa novamente. Ela e Isabela cozinhavam juntas. Faziam bolos. Riam alto. Eu ficava observando da porta da cozinha, com o coração cheio, pensando em tudo que eu quase perdi, em tudo que foi restaurado. Cláudio começou a visitar Isabela aos finais de semana. No começo, era estranho. A gente mal se falava. Ele chegava, pegava Isabela e saía. Mas com o tempo, as conversas foram ficando mais longas. Ele perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se Isabela estava bem na escola. Um dia, ele me disse: você mudou, Silvana. Eu não soube o que responder. Apenas sorri. Ele continuou: você está mais leve, mais em paz. Eu te conheço há anos e nunca te vi assim. Contei para ele sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre a igreja. Sobre o grito. Sobre a expulsão. Sobre a UTI. Sobre o milagre. Ele me ouviu em silêncio. No final, disse apenas: eu também preciso de um milagre desses. Não no corpo, mas aqui dentro. E apontou para o peito. Isabela hoje corre. Brinca. Vive como qualquer criança. Joga bola na rua com os vizinhos. Sobe em árvores. Anda de bicicleta. Coisas que os médicos disseram que ela nunca faria. Mas toda noite, antes de dormir, ela conversa baixinho com a senhora de azul. Eu apenas observo da porta, em silêncio, com lágrimas nos olhos. Não interrompo, não questiono, apenas agradeço, porque entendi que existem coisas que a gente não precisa entender. A gente só precisa aceitar. Um dia, perguntei a ela: o que você fala com a senhora de azul? Isabela sorriu. Eu agradeço. Peço por você. Peço pelo papai. Peço pela vovó.
e peço pelas outras crianças que estão doentes, para que elas também recebam o milagre delas. Aprendi que os milagres não acontecem para recompensar os perfeitos. Eles acontecem para restaurar os quebrados, para mostrar que ninguém está longe demais. Ninguém errou demais. Ninguém está perdido demais. Eu estava no fundo do poço. Eu tinha destruído tudo. Minha família, meu emprego, minha filha, minha dignidade. Mas fui alcançada mesmo assim. Não porque eu merecia, mas porque existe uma misericórdia que vai além do que a gente consegue entender. E às vezes, a maior cura não é do corpo. É do coração endurecido que se recusa a acreditar que ainda existe esperança. Eu passei 3 anos com o coração endurecido, culpando Deus, culpando o mundo, culpando todo mundo, menos eu mesma, até o dia em que não tive mais para onde correr. E foi ali, no desespero, que finalmente me abri. Hoje, eu trabalho como voluntária no hospital onde Isabela ficou internada. Vou toda terça e quinta à tarde. Converso com mães que estão passando pelo mesmo que eu passei. Mães desesperadas, mães culpadas, mães que perderam a fé. Sento ao lado delas, seguro a mão delas, conto minha história, não para me glorificar, não para me colocar como exemplo, mas para mostrar que existe saída, que existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Uma mãe me disse outro dia: como você consegue acreditar depois de tudo que passou? Olhei para ela, sorri e respondi: justamente por causa de tudo que passei. Porque eu vi o impossível acontecer. Porque eu estava morta por dentro e fui ressuscitada. Padre Valdir me chamou para dar um depoimento na missa de Natal deste ano, 3 anos depois daquele dia em que fui expulsa da igreja. No começo, fiquei com medo, vergonha, mas ele insistiu: Silvana, as pessoas precisam ouvir sua história. Precisam saber que Deus não desiste de ninguém. Aceitei. Na véspera de Natal, subi no altar. A igreja estava lotada. Olhei para a multidão. Procurei Isabela. Ela estava na primeira fila, ao lado da minha mãe e de Cláudio. Sorria para mim. Fazia sinal de positivo com a mão. Respirei fundo. Comecei a falar. Meu nome é Silvana Pereira. E há 3 anos, eu fui expulsa desta igreja por desrespeitar a imagem de Nossa Senhora. Eu gritei. Eu xinguei. Eu desafiei Deus na frente de todos vocês. Contei tudo, sem esconder nada. O acidente, a bebida, a paralisia, o ódio, o desespero, a UTI, o milagre, a cura, não só de Isabela, mas minha também. Quando terminei, a igreja estava em silêncio. Depois, as pessoas começaram a aplaudir. Mas não era aplauso de celebração. Era aplauso de reconhecimento, de identificação. Porque todo mundo ali já tinha se sentido perdido alguma vez. Todo mundo ali já tinha gritado com Deus. Todo mundo ali já tinha questionado por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Desci do altar. Várias pessoas me abraçaram. Choraram comigo. Agradeceram por eu ter tido coragem de falar. Uma senhora idosa segurou meu rosto com as mãos e disse: Você me deu esperança de novo, filha. Eu achei que Deus tinha me esquecido, mas agora eu sei que Ele está só esperando eu parar de fugir. Isabela me pediu para irmos juntas até a imagem de Nossa Senhora depois da missa. Fomos, ajoelhamos ali, no mesmo lugar onde 3 anos antes eu tinha gritado, onde eu tinha desafiado, onde eu tinha sido expulsa. Isabela pegou minha mão, fechou os olhos, começou a rezar baixinho. Eu a acompanhei, não com palavras decoradas, não com orações prontas, apenas com o coração. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por salvar minha filha. Obrigada por me salvar também. Senti aquele calor de novo, aquela paz, aquele perfume de rosas. Abri os olhos, olhei para a imagem. E pela primeira vez, não vi apenas uma estátua de gesso. Vi um símbolo de tudo que eu recebi sem merecer. De tudo que foi restaurado quando eu achei que estava tudo perdido. Saímos da igreja de mãos dadas. Isabela pulava, cantava, cumprimentava todo mundo. Minha mãe nos esperava na porta. Cláudio também.
Fomos caminhar pelas ruas do bairro. As casas estavam todas iluminadas. Luzes de Natal piscando. Músicas tocando. Famílias reunidas. Senti uma gratidão tão grande que quase não coube no peito. Não gratidão pelas coisas, mas pelas pessoas, pela segunda chance, pela misericórdia. Isabela olhou para o céu estrelado e disse: Mãe, olha como está bonito. Olhei. Realmente estava. Mas não era só o céu que estava bonito. Era tudo. A vida. O momento. A presença daquelas pessoas ao meu lado. Tudo tinha mudado. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque eu tinha mudado. Hoje, eu sei que a fé não é ausência de dúvida. Não é ter todas as respostas. Não é nunca questionar. Fé é continuar caminhando mesmo quando você não enxerga o fim da estrada. É confiar mesmo quando tudo parece dar errado. É acreditar que existe um propósito, mesmo quando você não consegue ver. Eu não tenho todas as respostas. Ainda me pergunto por que tudo isso teve que acontecer. Por que Isabela teve que sofrer 3 anos? Por que eu tive que perder tudo para finalmente enxergar o que realmente importava? Mas aprendi que nem tudo precisa de explicação. Algumas coisas a gente só entende quando olha para trás, quando vê o quadro completo. E às vezes, nem assim. O que eu sei é que eu não sou mais a mesma pessoa. Olho no espelho e vejo outra Silvana. Uma Silvana que sorri mais, que abraça mais, que escuta mais, que perdoa mais, inclusive a si mesma. Uma Silvana que não tem medo de ser vulnerável, de admitir que não sabe, de pedir ajuda, de chorar, de dizer eu errei. Essa Silvana é mais leve, mais livre, mais inteira. E tudo isso começou no dia em que eu parei de lutar contra Deus. No dia em que eu caí de joelhos e disse: eu não consigo sozinha. Preciso de você. Foi ali que tudo mudou. Não porque Deus estava esperando eu pedir, mas porque eu finalmente abri espaço para Ele agir. Minha mãe diz que ela nunca deixou de rezar por mim, nem por um dia. Mesmo quando eu a expulsava de casa, mesmo quando eu gritava com ela, mesmo quando eu dizia que oração não funcionava, ela continuava, em silêncio, de madrugada, de joelhos, pedindo pela minha conversão, pedindo pela cura de Isabela, pedindo por um milagre. E o milagre veio, não do jeito que ela esperava, não no tempo que ela esperava, mas veio. Hoje, eu entendo o poder da oração, não como mágica, não como fórmula, mas como entrega, como conexão, como conversa sincera com alguém que te conhece melhor do que você mesma e que te ama apesar de tudo. Isabela vai fazer 11 anos em breve. Ela quer ser médica. Diz que quer ajudar outras crianças que estão doentes, que quer dar esperança para elas, assim como ela recebeu. Quando ela fala isso, eu me emociono, porque vejo que o milagre não terminou naquele dia na igreja. Ele continua, ele se multiplica, ele transforma, não só a gente, mas todo mundo ao nosso redor. Cláudio voltou a frequentar a igreja. Não voltamos a morar juntos, mas ele está presente na vida de Isabela, e isso já é mais do que eu poderia ter esperado. Ele me disse outro dia: obrigado por não ter desistido, porque se você tivesse desistido, eu também teria. Mas você me mostrou que vale a pena continuar tentando. O que te move em tempos de incerteza? As pessoas me perguntam se eu tenho medo de que tudo volte a ser como antes, se eu tenho medo de perder a fé de novo. Confesso que sim. Tem dias que são difíceis. Dias em que a culpa volta. Dias em que olho para Isabela e lembro do acidente, do vidro quebrando, dos gritos, do sangue. Nesses dias, preciso me segurar firme. Preciso lembrar de tudo que aconteceu depois, de tudo que foi restaurado. Preciso olhar para Isabela correndo pela casa e me lembrar de que ela estava paralisada, de que os médicos disseram que ela nunca mais andaria, de que o impossível aconteceu. E isso me âncora, me traz de volta, me faz respirar fundo e agradecer. Padre Valdir me ensinou uma coisa importante. Ele disse que a fé não é um sentimento, não é aquela emoção que a gente sente durante uma missa bonita ou depois de um milagre. Fé é uma decisão.
É escolher acreditar mesmo quando você não está sentindo nada, mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando as orações parecem não ser ouvidas. É continuar levantando da cama, continuar orando, continuar confiando, mesmo sem garantias, mesmo sem sinais. Isso me ajudou muito, porque teve dias, depois do milagre, que eu não senti nada. Dias em que acordei e pensei, e se foi tudo coincidência? E se eu estou me enganando? Mas aí eu lembrava das palavras dele. Fé é decisão. E eu escolhi acreditar de novo. Comecei a participar de um grupo de oração na igreja. No começo, eu só ouvia. Ficava quieta no canto, observando as pessoas rezarem, cantarem, chorarem. Sentia que eu não pertencia àquele lugar, que eu não era santa o suficiente, que meu passado era pesado demais. Mas uma mulher chamada Mariana me puxou para sentar ao lado dela. Ela tinha uns 60 anos, cabelos brancos, sorriso largo. Me disse: "Você acha que alguém aqui é perfeito?" Olhei ao redor. Ela continuou: "Aquela ali foi viciada em drogas por 20 anos. Aquele ali perdeu a família em um acidente. Aquela outra teve depressão e tentou se matar 3 vezes. A gente está aqui justamente porque somos quebrados. Porque precisamos de Deus todos os dias. Todos os dias." Aquilo me libertou de um peso que eu nem sabia que estava carregando. Aprendi a rezar de verdade. Não aquelas orações decoradas que eu rezava quando criança, mas orações de coração. Conversas sinceras. Eu falava com Deus como se Ele estivesse sentado ao meu lado. Contava sobre meu dia, sobre minhas dificuldades, sobre minhas dúvidas, sobre minha gratidão. Às vezes chorava, às vezes ria, às vezes ficava em silêncio. E percebi que Ele ouvia. Não sempre com respostas claras, não sempre com sinais visíveis, mas com uma paz que chegava de mansinho, com uma certeza que crescia dentro de mim, com pequenas mudanças que eu nem percebia até olhar para trás e ver o quanto eu tinha caminhado. Isabela me perguntou outro dia se eu ainda ficava brava com Deus. Olhei para ela. Pensei antes de responder. Às vezes eu ainda não entendo por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Porque tem criança doente. Porque tem gente sofrendo. Porque tem tanta dor no mundo. Mas eu aprendi que Deus não causa o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Faz parte das escolhas erradas que a gente faz. Das escolhas erradas que outros fazem. Do mundo quebrado em que a gente vive. Mas Deus está ali, no meio do sofrimento, estendendo a mão, esperando a gente agarrar. Isabela me olhou com aqueles olhos profundos dela e disse: "Foi isso que Ele fez com a gente, né, mãe? A gente estava afundando, e Ele estendeu a mão." Balancei a cabeça. Exatamente isso, meu amor. Voltei a sonhar. Não só durante o sono, mas sonhar acordada. Sonhar com o futuro, com possibilidades. Antes, eu vivia presa no passado, no erro, na culpa, ou então ansiosa com o presente, com as contas, com os problemas, com a doença de Isabela. Não tinha espaço para pensar no futuro. Mas agora, eu sonho. Sonho em ver Isabela crescer, em vê-la se formar, em vê-la ajudando outras pessoas. Sonho em reconstruir minha vida completamente, em ser uma pessoa melhor, em deixar um legado de esperança, não de perfeição, mas de recomeço, de transformação, de misericórdia. Minha relação com minha mãe mudou completamente. Antes, éramos apenas mãe e filha por obrigação. Eu a via como intrometida, controladora, dramática. Mas hoje, vejo que ela sempre esteve ali. Sempre me amou. Sempre acreditou em mim. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Pedimos desculpas uma para a outra. Eu, por tudo que falei. Por tudo que fiz. Por ter a expulsado da minha vida. Ela, por não ter conseguido me ajudar antes. Por não ter percebido o quanto eu estava perdida. Choramos juntas. Nos abraçamos por um longo tempo. E desde então, ela virou minha melhor amiga. Nos falamos todos os dias. Ela busca Isabela na escola quando eu estou trabalhando. Fazemos almoço juntas aos domingos. Rimos, conversamos, dividimos a vida.
Percebi que eu passei anos achando que força era não precisar de ninguém. Era dar conta de tudo sozinha. Era não chorar, não pedir ajuda, não mostrar fraqueza. Mas aprendi que força de verdade é outra coisa. É admitir que você não consegue sozinha. É pedir ajuda. É deixar as pessoas entrarem na sua vida. É ser vulnerável. É chorar quando precisa chorar. É cair e levantar de novo. E de novo. E de novo. Isso é força. Não aquela casca dura que eu carregava. Aquela casca que me isolava. Que me fazia infeliz. Que me fazia perder as pessoas que eu amava. Comecei a escrever. Nada profissional. Apenas um diário. Escrevo sobre meus dias. Sobre meus sentimentos. Sobre minhas orações. Sobre as coisas que aprendo. Padre Valdir me sugeriu isso. Disse que escrever ajuda a organizar os pensamentos, a processar as emoções. E ele tinha razão. Tem coisas que eu só entendo quando coloco no papel. Quando vejo as palavras ali, na minha frente. Releio o que escrevi meses atrás e vejo o quanto mudei, o quanto cresci, o quanto ainda estou aprendendo. É reconfortante perceber que a vida é movimento, que a gente não precisa ser perfeito. Só precisa estar disposto a continuar. Isabela me mostrou uma redação que ela fez na escola. O tema era Meu Maior Presente. Achei que ela fosse escrever sobre o milagre, sobre voltar a andar. Mas não. Ela escreveu sobre mim. Sobre como eu mudei. Sobre como eu sorrio mais agora. Sobre como eu abraço ela todas as noites. Sobre como eu parei de gritar, de beber, de ficar triste o tempo todo. Ela terminou a redação dizendo: O maior milagre não foi eu voltar a andar. Foi minha mãe voltar a viver. Chorei quando li. Chorei muito. Porque percebi que o milagre não foi só para Isabela. Foi para mim também. E talvez, até mais para mim do que para ela. Voltei a ter esperança no futuro. Não aquela esperança ingênua de que tudo vai ser perfeito. Que nunca mais vou sofrer. Que nunca mais vou errar. Mas a esperança de que, não importa o que venha, eu não vou estar sozinha. Que existe uma força maior do que eu. Que existe amor. Que existe misericórdia. Que existe recomeço. Sempre. Para todo mundo. Não importa o que você fez. Não importa onde você está. Não importa o quanto você caiu. Sempre dá para recomeçar. Sempre dá para levantar. Sempre tem uma mão estendida esperando você agarrar. Eu sei disso porque eu vivi isso. Porque eu estava no fundo do poço. E fui alcançada. As pessoas me olham diferente agora. Não com pena. Não com julgamento. Mas com respeito. Com admiração. Não porque eu fiz algo extraordinário. Mas porque eu fui transparente. Porque eu contei minha história sem esconder as partes feias. Sem disfarçar meus erros. Sem fingir que sempre fui religiosa. Eu contei a verdade. E a verdade liberta. Liberta não só quem conta, mas também quem ouve. Porque quando você vê que outra pessoa errou e foi restaurada, você entende que você também pode ser. Que o seu erro não é o fim. Que a sua história não termina na sua pior versão. Que existe futuro. Que existe esperança. Que existe Deus. Tem uma música que eu gosto de ouvir. Chama-se Alma Esperança. Eu ouço toda manhã enquanto tomo café, enquanto preparo Isabela para a escola, enquanto arrumo a casa. A letra fala sobre recomeço, sobre não desistir, sobre confiar. Toda vez que ouço, me emociono. Porque aquela música poderia ser a trilha sonora da minha vida. Eu estava sem esperança, mas a esperança voltou. Não por causa de mim, mas apesar de mim. E isso faz toda a diferença. Porque tira o peso dos meus ombros. Eu não preciso ser perfeita. Não preciso ter todas as respostas. Não preciso merecer. Só preciso aceitar. Só preciso estar aberta. Só preciso dizer sim. Cláudio me disse recentemente que está pensando em voltar para casa. Não como marido. Pelo menos não ainda. Mas para estar mais perto de Isabela. Para reconstruirmos uma família. Do jeito que for possível. Fiquei surpresa, feliz, mas também com medo. Medo de estragar tudo de novo. Medo de não conseguir.
medo de decepcionar. Mas aí lembrei, fé é decisão, e eu decidi confiar, não em mim, não em Cláudio, mas em Deus, em sua capacidade de restaurar o que parecia impossível. Se ele restaurou minha filha, se ele restaurou meu coração, ele pode restaurar minha família também. E mesmo que não restaure do jeito que eu imagino, vai estar tudo bem, porque aprendi que os planos dele são sempre melhores que os meus. Participei de um retiro espiritual no mês passado. Foram 3 dias de oração, de reflexão, de silêncio. No começo, o silêncio me incomodava. Eu estava acostumada com barulho, com distrações, com sempre ter algo para fazer. Mas aos poucos, o silêncio foi se tornando confortável. Foi nele que eu ouvi a voz de Deus de forma mais clara. Não uma voz audível, mas uma voz interna. Uma certeza, uma paz, um direcionamento. Entendi coisas sobre mim que eu nunca tinha entendido. Sobre meus medos, sobre minhas inseguranças, sobre minhas feridas de infância, sobre tudo que me levou a beber, a fugir, a me destruir. E entendi também que tudo isso está sendo curado, não de uma hora para outra, mas aos poucos, camada por camada. Uma das dinâmicas do retiro era escrever uma carta para Deus, falando tudo o que estava no coração, sem filtros, sem medo. Sentei embaixo de uma árvore, peguei papel e caneta e escrevi. Escrevi sobre minha dor, sobre minha culpa, sobre minha vergonha, sobre minha gratidão, sobre meu amor por Isabela, sobre meu desejo de ser melhor, sobre meu medo de falhar de novo. Chorei enquanto escrevia. Molhei o papel com lágrimas. No final do retiro, queimamos as cartas, simbolizando que estávamos entregando tudo a Deus, não guardando mais nada. Vi minha carta pegando fogo, virando cinzas, e senti que algo dentro de mim também estava sendo queimado, sendo purificado, sendo transformado. Isabela pergunta direto quando vamos visitar a igreja onde tudo aconteceu. A igreja de Nossa Senhora das Graças. Vamos pelo menos uma vez por mês. Sempre levamos flores. Sempre acendemos velas. Sempre ficamos ali, em silêncio, agradecendo. Tem outros fiéis que nos reconhecem, que param para conversar, que pedem oração, que contam suas próprias histórias de dor. E eu escuto, oro com eles, choro com eles, porque entendo, porque já estive ali. Porque sei o que é desespero, o que é perda, o que é sentir que não tem saída. E sei também o que é ser alcançada, ser restaurada, ser transformada. Hoje, olho para trás e vejo o caminho que percorre, as escolhas erradas, o acidente, a dor, a culpa, o ódio, o desespero, a igreja, o grito, a expulsão, a UTI, a oração, o milagre, a cura, a reconciliação, a fé, e entendo que cada passo foi necessário. Cada dor teve um propósito. Não porque Deus quis que eu sofresse, mas porque Ele usou meu sofrimento para me transformar, para me moldar, para me preparar para algo maior. Hoje, eu ajudo outras pessoas. Hoje, eu testemunho sua misericórdia. Hoje, eu sou prova viva de que ninguém está perdido demais, de que sempre existe esperança, de que os milagres ainda acontecem, e acontecem justamente com aqueles que menos merecem, porque é assim que funciona. Não é sobre merecimento, é sobre amor, e o amor de Deus não tem limites, não tem condições, não tem fim. Aprendi que a gratidão muda tudo. Antes, eu só via o que estava faltando, o que estava errado, o que eu tinha perdido, mas agora vejo o que tenho, o que foi restaurado, o que foi dado de graça. Acordo todos os dias e agradeço por estar viva, por ter minha filha, por ter minha mãe, por ter um teto, por ter comida, por ter fé. São coisas simples, mas são tudo. Isabela aprendeu isso comigo, ou talvez eu tenha aprendido com ela. Toda noite, antes de dormir, fazemos uma lista de gratidão. 3 coisas pelas quais somos gratas naquele dia. Às vezes são coisas grandes, às vezes são pequenas. Um sorriso, um abraço,
uma comida gostosa, um dia ensolarado. E isso mudou completamente a forma como vemos a vida. Meu trabalho na loja se tornou mais do que apenas um emprego. Converso com as clientes. Escuto suas histórias. Às vezes, percebo que alguém está triste, angustiada, e puxo conversa. Ofereço um café, um ombro amigo. Algumas me contam sobre problemas familiares, sobre doenças, sobre perdas, e eu compartilho minha história. Não de forma impositiva, mas quando sinto que pode ajudar. Muitas saem da loja diferentes, mais leves, com esperança. Uma mulher me disse outro dia: "Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso hoje. Eu estava pensando em desistir de tudo, mas sua história me deu forças para continuar. Percebi que meu propósito não está só em grandes atos. Está nos pequenos encontros, nas conversas sinceras, no amor compartilhado no dia a dia. Comecei a estudar de novo. Estou fazendo um curso de psicologia pela internet. Quero me profissionalizar nessa área de ajudar pessoas. Quero entender melhor a mente humana, as dores, os traumas, as formas de cura." Padre Valdir me incentivou muito. Disse que eu tenho um dom para isso, que minha história me qualifica. Não um diploma, não um título, mas a experiência de ter estado no fundo e ter sido resgatada. Estou indo devagar, conciliando com o trabalho, com Isabela, com a casa, mas estou indo. E isso me enche de propósito, de sentido, de direção. Não estou mais apenas sobrevivendo. Estou vivendo, estou construindo, estou sonhando. Isabela quer ser batizada de novo. Ela foi batizada quando bebê, mas agora quer fazer uma escolha consciente. Quer renovar seu compromisso com Deus. Está se preparando para a primeira comunhão. Faz catequese toda semana. Chega em casa animada, contando o que aprendeu, fazendo perguntas. Eu a ajudo com as lições. E no processo, eu também aprendo. Porque a fé dela é tão pura, tão sincera, tão inabalável. Ela não tem as dúvidas que eu tenho. Não carrega o peso do cinismo, da descrença. Ela apenas acredita. Simplesmente. Totalmente. E isso me inspira todos os dias. Me desafia. Me faz querer ter uma fé assim também. O relacionamento com Cláudio está evoluindo. Ele voltou a morar conosco há 2 meses. Pegou o quarto de hóspedes. Estamos reconstruindo tudo do zero. Com calma, com respeito, com diálogo. Não é fácil. Tem dias que brigamos, que lembramos das mágoas antigas, mas sempre voltamos, sempre conversamos, sempre pedimos perdão. Isabela está radiante. Ter o pai em casa é tudo para ela, e ver ela feliz é tudo para mim. Não sei se vamos voltar a ser um casal, se vamos nos casar de novo, mas sei que somos uma família, e que estamos dispostos a lutar por isso. Padre Valdir nos acompanha. Fazemos encontros quinzenais com ele. Falamos sobre expectativas, sobre medos, sobre a necessidade de paciência, de perdão, de recomeço. Minha mãe está mais saudável do que nunca. Ela diz que foi a alegria de ver nossa família se reconstruindo que a revigorou, que a fez sentir mais jovem. Ela brinca com Isabela, cozinha para todos nós, participa das orações em família que começamos a fazer. Toda noite, antes de dormir, nos reunimos na sala. Cada um fala como foi seu dia. Compartilhamos preocupações. Pedimos oração uns pelos outros. E rezamos juntos. Não é nada formal. Não seguimos um roteiro. É apenas uma família se conectando com Deus e entre si. E isso tem sido o alicerce da nossa reconstrução. Você já parou para pensar no que realmente segura sua família unida nos momentos difíceis? Passei a entender que milagres têm camadas. O primeiro milagre foi Isabela sair da UTI. O segundo foi ela voltar a andar. Mas os milagres continuaram. Cada dia que eu acordo sem vontade de beber é um milagre. Cada vez que escolho perdoar em vez de guardar rancor é um milagre. Cada momento de paz no meio do caos é um milagre. A vida inteira se tornou uma sequência de pequenos milagres. E isso muda a perspectiva. Eu não espero mais por eventos sobrenaturais grandiosos. Eu celebro o sobrenatural que acontece no ordinário.
na escolha diária de continuar, de acreditar, de amar. Recebi uma mensagem de uma mulher que ouviu o meu depoimento na igreja. Ela disse que estava planejando tirar a própria vida naquela noite de Natal, mas decidiu ir à missa antes, como uma despedida. Ouviu minha história, e algo nela mudou. Decidiu dar mais uma chance. Procurou ajuda. Está em tratamento agora. Está melhorando. Quando li aquela mensagem, chorei. Chorei porque entendi que minha dor não foi em vão. Que meu erro teve um propósito. Não que Deus tenha causado o acidente, mas Ele usou as consequências dele para alcançar não só a mim, mas a muitas outras pessoas. E isso me humilha. Me faz perceber que sou apenas um instrumento, que a glória nunca foi minha, nunca será, é dele, sempre foi. Isabela me pediu para escrevermos juntas um livro, contando nossa história. Ela quer que outras crianças que estão doentes tenham esperança, que outras mães que estão desesperadas saibam que existe saída. Estamos começando, escrevendo aos poucos. Ela desenha, eu escrevo. É um projeto simples. Não sei se vai virar algo, se vai ser publicado, mas não importa. O processo já está sendo terapêutico. Está nos aproximando ainda mais. Está registrando tudo o que vivemos, para que nunca esqueçamos. Para que, nos dias difíceis, possamos voltar e lembrar. Lembrar de onde viemos, do que passamos, do que fomos capazes de superar. Com ajuda, nunca sozinhas. Voltei a ter sonhos durante a noite. Antes, eram pesadelos. O acidente se repetindo infinitas vezes. Isabela gritando. O som do impacto. O cheiro de sangue. Acordava suando, com o coração disparado. Mas agora, sonho com coisas boas. Sonho com Isabela formada, com um consultório, atendendo pacientes. Sonho com ela casada, feliz, realizada. Sonho comigo envelhecendo, rodeada de netos, de amor, de paz. São sonhos simples, mas são sonhos que por muito tempo eu não conseguia ter, porque eu não conseguia imaginar um futuro. Só conseguia ver ruínas. Mas agora o futuro voltou a existir, e ele é cheio de possibilidades, de esperança, de vida. Padre Valdir me disse recentemente que eu deveria pensar em me tornar missionária leiga. Alguém que trabalha na igreja ajudando outras pessoas, visitando doentes, acompanhando famílias em crise, levando esperança para quem perdeu. Estou considerando seriamente. Sinto que é para isso que estou sendo preparada, para transformar minha dor em propósito, minha história em instrumento de cura. Não porque sou especial, mas justamente porque não sou, porque sou quebrada, falha, imperfeita. E é exatamente isso que as pessoas precisam ver. Que não é preciso ser perfeito para ser usado. Que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E eu fui escolhida. Não por mérito, mas por misericórdia. Hoje é mais uma véspera de Natal. 5 anos depois daquele dia na igreja. Isabela tem 12 anos agora. Está alta, linda, saudável. Corre, dança, vive. Vamos à missa do galo juntos. Eu, Isabela, Cláudio e minha mãe. Chegamos cedo. Sentamos no mesmo banco de sempre. Olho para a imagem de Nossa Senhora das Graças e sorrio, não com a arrogância de quem desafia, mas com a humildade de quem foi derrotada e restaurada. Isabela segura minha mão. Cláudio segura a outra. Minha mãe está ao lado dele. Estamos juntos. Não perfeitos, mas juntos. E isso é tudo. A missa começa. Cantamos, oramos, choramos, agradecemos. Quando chega a hora da comunhão, caminhamos juntos até o altar. E enquanto recebo o pão, fecho os olhos e agradeço por tudo, pela dor que me transformou, pelo erro que me humilhou, pelo desespero que me fez ajoelhar, pelo milagre que me restaurou, pela fé que me sustenta, pelo amor que me cura. Todos os dias, saímos da igreja. A noite está estrelada, fria, bonita. Isabela corre na frente. Cláudio sorri. Minha mãe canta baixinho. Eu olho para o céu e sussurro. Obrigada. Obrigada por não desistir de mim.
Obrigada por me mostrar que sempre existe esperança, que sempre existe recomeço, que o amor é mais forte que o erro, que a misericórdia é mais profunda que a culpa, que os milagres ainda acontecem e que às vezes o maior milagre não é o corpo que se cura, é o coração que aprende a acreditar de novo, a amar de novo, a viver de novo. E enquanto caminhamos para casa, de mãos dadas, entendo que essa é a minha história, não de perfeição, mas de redenção, e que ela ainda está sendo escrita, dia após dia, milagre após milagre, até que um dia, quando tudo terminar, eu possa olhar para trás e dizer com certeza: valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada recomeço, valeu a pena. Porque no final, o que fica não é o erro, é o amor que nos resgatou. E esse amor não tem fim. Tem momentos em que ainda me pego olhando para as mãos. São as mesmas mãos que seguraram o volante naquela noite. As mesmas mãos que causaram tanto sofrimento. Mas agora são também as mãos que abraçam, que consolam, que oram, que servem. Aprendi que nossas mãos podem destruir, mas também podem reconstruir. E que Deus tem o poder de transformar instrumentos de dor em instrumentos de cura. Uso essas mãos todos os dias para fazer o bem, para compensar. Não porque acho que vou apagar o passado, mas porque entendi que o presente é a única coisa que tem o controle. E quero usar cada dia para espalhar o amor que recebi, a misericórdia que me alcançou, a esperança que me salvou. Voltei a dirigir. Demorou 4 anos para eu conseguir sentar atrás do volante novamente. O medo era paralisante. O trauma era profundo. Toda vez que tentava, meu corpo tremia. Meu coração acelerava. As imagens do acidente voltavam. Mas com terapia, com oração, com apoio, com seguir. Na primeira vez que dirigi de novo, Isabela estava comigo. Ela segurou minha mão e disse: "Você consegue, mãe. Eu confio em você." E aquelas palavras foram mais poderosas do que qualquer remédio, do que qualquer técnica. Dirigi devagar, apenas alguns quarteirões, mas dirigi, e chorei o caminho inteiro, não de tristeza, mas de libertação. Mais uma prisão sendo quebrada, mais uma corrente sendo solta. O grupo de apoio para dependentes químicos que frequento se tornou fundamental. Vou toda semana, sem faltar, mesmo nos dias em que acho que não preciso, porque aprendi que a recuperação é diária, que a tentação não desaparece completamente, que preciso estar vigilante. Ouço histórias de pessoas que estão começando, que acabaram de tocar o fundo, que ainda não acreditam que é possível sair, e compartilho minha história, não para me exibir, mas para mostrar que é possível, que eu estou aqui, 5 anos sóbria, 5 anos reconstruindo. E se foi possível para mim, é possível para qualquer um. Alguns me procuram depois das reuniões. Pedem conselhos, pedem oração. E eu dou, com alegria, com gratidão. Porque cada pessoa que ajudo é uma forma de honrar a segunda chance que recebi. Isabela começou a tocar violão. Ela canta na missa de jovens aos sábados. A voz dela é linda, suave, cheia de sentimento. Quando ela canta, a igreja inteira para escutar. Eu me sento sempre no mesmo lugar. Fecho os olhos e deixo as lágrimas rolarem livremente. Porque lembro de quando achei que nunca mais haveria sorrir, que nunca mais haveria viver normalmente. E agora ela está ali, no altar, cantando louvores, levando esperança para outras pessoas através da música. É surreal, é lindo. É a confirmação de que Deus realmente faz o impossível, que Ele transforma tragédias em testemunhos, dor em propósito, cinzas em beleza. Cláudio me pediu em casamento novamente. Foi simples, sem grandes produções. Estávamos jantando em casa. Isabela já tinha ido dormir. Minha mãe também. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Eu quero recomeçar de verdade. Quero reconstruir o que destruímos. Quero passar o resto da vida mostrando que acredito em você, em nós." Tirou uma aliança simples do bolso. Não era a mesma de antes. Era nova, simbolizando um novo começo. Chorei. Não sabia o que dizer.
Parte de mim tinha medo. Medo de falhar de novo. Medo de não ser suficiente. Mas aí lembrei de tudo que já superamos. E disse sim. Vamos nos casar de novo. Em uma cerimônia pequena. Na mesma igreja onde tudo mudou. Padre Valdir vai celebrar. Isabela vai cantar. E eu vou caminhar até o altar não como a mulher que eu era, mas como a mulher que me tornei. Quebrada. Restaurada. Grata. Tenho pensado muito sobre legado. Sobre o que vou deixar quando partir. Durante anos, achei que meu legado seria apenas destruição. Dor. Um acidente que marcou a vida da minha filha para sempre. Mas agora vejo diferente. Meu legado será de redenção. De recomeço. De esperança. Será cada pessoa que ouvir minha história e decidir não desistir. Será cada mãe que se identificar e buscar ajuda. Será cada dependente que acreditar que existe saída. Será Isabela, forte, cheia de fé, espalhando luz por onde passar. Será minha mãe, que nunca desistiu de orar, que nunca deixou de acreditar. Será Cláudio, que aprendeu que perdão é possível, que famílias podem ser restauradas. Esse será meu legado. Não perfeição, mas transformação. E isso é muito mais poderoso. Recebi um convite para dar meu depoimento em um retiro de mulheres. Fiquei nervosa. Ainda me sinto insegura às vezes. Ainda me pergunto se tenho algo relevante para falar. Mas Padre Valdir me encorajou. Disse que minha transparência é meu maior presente. Que as pessoas não precisam de alguém perfeito no palco. Precisam de alguém real. De alguém que esteve no fundo e foi resgatada. Aceitei. Preparei meu depoimento com cuidado. Orei muito. Pedi para Deus usar minhas palavras, para que elas chegassem nos corações certos. No dia do retiro, havia mais de 200 mulheres. Subi no palco. Respirei fundo. E comecei. Contei tudo. Sem filtros. Sem embelezar. Sem esconder as partes feias. Quando terminei, o silêncio foi absoluto. Depois, aplausos. Choro. Mulheres fazendo fila para me abraçar. Para contar suas próprias histórias. Para dizer obrigada. Percebi que minha vulnerabilidade deu permissão para que elas também fossem vulneráveis. E foi ali que a cura começou. Para elas. E mais uma vez, para mim também. Comecei um projeto na comunidade. Um grupo de apoio para mães que estão passando por situações difíceis com seus filhos. Doença. Deficiência. Vícios. Rebeldia. Nos reunimos uma vez por semana. Em uma salinha da igreja. Tomamos café. Conversamos. Choramos juntas. Oramos juntas. E nos apoiamos. Porque descobri que ninguém deveria passar por essas coisas sozinha. Que a dor compartilhada se torna mais leve. E que às vezes, o que uma mãe desesperada mais precisa é de outra mãe que entende. Que já passou por algo parecido. Que pode olhar nos olhos dela e dizer: eu sei como é. E vai ficar tudo bem. O grupo cresceu. Começamos com 5. Agora somos 23. Mulheres de diferentes idades. Diferentes histórias. Mas todas unidas pela mesma necessidade. Esperança. Apoio. Fé. Isabela foi convidada para contar sua história em um programa de televisão local. Ficamos em dúvida se deveríamos aceitar. Se não seria expor demais. Se ela estava pronta. Mas ela disse que queria. Que sentia que era importante. Fomos juntas. Sentamos no sofá do estúdio. Luzes. Câmeras. Entrevistador fazendo perguntas. Isabela falou com uma maturidade impressionante. Contou sobre o acidente. Sobre os 3 anos na cadeira de rodas. Sobre os sonhos com a Senhora de Azul. Sobre o milagre. E sobre como aquilo mudou não só o corpo dela, mas a família inteira. Falou sobre perdão. Sobre fé. Sobre gratidão. Eu fiquei ao lado dela. Chorando. Orgulhosa. Grata. Depois que o programa foi ao ar, recebemos dezenas de mensagens. De pessoas que foram tocadas. Que voltaram a acreditar. Que decidiram buscar ajuda. E mais uma vez, entendi. Nossa história não é só nossa. Ela pertence a todos que precisam dela. Minha mãe completou 70 anos. Fizemos uma festa simples em casa. Amigos da igreja.
vizinhos, família. Na hora do parabéns, pedi a palavra. Olhei para ela, para aquela mulher que nunca desistiu de mim, que rezou quando eu cuspi na religião, que me amou quando eu não era amável, que acreditou quando todo mundo tinha desistido. E agradeci, publicamente, na frente de todos. Mãe, eu destruí muita coisa na minha vida, mas a senhora nunca desistiu. A senhora rezou, a senhora esperou, a senhora acreditou. E hoje, tudo que sou é resultado da sua fé, da sua persistência, do seu amor. Obrigada por não ter desistido de mim. Ela chorou. Eu chorei. Todos choraram. Isabela abraçou a avó e disse: Vó, você é minha heroína. E Dona Ivone, com aquela sabedoria de quem viveu muito, disse: Eu apenas fiz o que qualquer mãe faria. Nunca desisti porque o amor não desiste. E o amor sempre vence. Olho para minha vida hoje e vejo um milagre contínuo. Não é perfeita. Ainda tenho desafios. Ainda tenho dias difíceis. Ainda luto contra a culpa que insiste em voltar. Mas tenho ferramentas agora. Tenho fé. Tenho comunidade. Tenho propósito. E tenho a certeza de que não estou sozinha. Nunca estive. Mesmo nos momentos mais escuros. Mesmo quando eu não sentia. Mesmo quando eu não acreditava. Deus estava ali, esperando, estendendo a mão, até que finalmente eu agarrei. E tudo mudou. Não da noite para o dia, mas aos poucos, passo a passo, milagre após milagre. Hoje, eu não sou mais a Silvana que dirigiu bêbada, que gritou na igreja, que odiava Deus. Sou a Silvana restaurada, a Silvana grata, a Silvana que aprendeu que a vida não termina no erro, que sempre existe recomeço, que a misericórdia é real e que o amor de Deus não tem limites. E se você está lendo isso agora, se você está no fundo do poço, se você acha que não tem mais jeito, se você destruiu tudo e não vê saída, eu quero te dizer, existe esperança, existe recomeço, existe um Deus que não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa o quanto você caiu, Ele está ali, esperando você agarrar a mão dele, esperando você dizer: eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. E quando você fizer isso, quando você se humilhar, quando você se entregar, tudo vai começar a mudar. Não como você espera, não no seu tempo, mas vai mudar. E um dia, você vai olhar para trás, vai ver todo o caminho percorrido, e vai entender. Cada lágrima teve um propósito. Cada dor foi usada para algo maior. E você vai ser grato. Não pela dor, mas pelo que ela produziu em você. Pela pessoa que você se tornou. Pelo milagre que você se tornou. Assim como eu me tornei. Assim como Isabela se tornou. Assim como tantos outros se tornaram. E estão se tornando. Todos os dias. Um milagre de cada vez. Passei a valorizar os detalhes. As pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O canto dos pássaros pela manhã. O cheiro do café. O sorriso de Isabela quando acorda. A mão de Cláudio na minha. A voz da minha mãe ao telefone. São coisas simples. Mas são essas coisas que constroem uma vida. Que dão sentido aos dias. Que nos lembram de que estamos vivos. De que temos pelo que ser gratos. Aprendi a desacelerar. A estar presente. A não viver sempre no passado ou no futuro. Mas aqui, agora, neste momento. Porque é tudo que realmente temos. E quando você quase perde tudo, quando você toca o fundo, você aprende a valorizar cada segundo, cada respiração, cada oportunidade de recomeçar. Isabela me surpreende todos os dias. Tem uma maturidade que não é comum em crianças da idade dela. Uma profundidade, uma sensibilidade. Ela percebe quando alguém está triste, quando alguém precisa de um abraço, de uma palavra de encorajamento. E ela oferece, sem pensar duas vezes, sem esperar nada em volta. Outro dia, na escola, uma colega perdeu o pai. Isabela ficou o dia inteiro ao lado dela. Segurou a mão dela. Chorou com ela. Disse que entendia o que era perder. Que ela também quase tinha perdido tudo.
mas que Deus tinha um jeito de transformar a dor em algo bom. A menina me procurou depois. Agradeceu. Disse que Isabela foi um anjo para ela naquele dia. E eu percebi que o milagre não parou. Ele se multiplica. Através de Isabela. Através de mim. Através de cada pessoa que é tocada por nossa história. Fui convidada para ser madrinha de batismo. De uma bebê. Filha de uma mulher que conheci no grupo de apoio. Ela estava grávida quando começou a frequentar. Viciada em álcool. Desesperada. Com medo de perder a guarda do bebê. Mas ela lutou. Fez tratamento. Parou de beber. E quando a filha nasceu, ela me pediu para ser madrinha. Fiquei honrada. Emocionada. No dia do batismo, segurei aquela criança nos braços. Tão pequena. Tão frágil. Tão cheia de futuro. E fiz uma promessa silenciosa. Vou estar aqui. Vou te acompanhar. Vou te mostrar que existe um Deus que ama, que cuida, que transforma. Assim como Ele fez comigo. Assim como Ele fez com sua mãe. A mãe dela me abraçou depois da cerimônia. Sussurrou no meu ouvido. Obrigada por ter me mostrado que era possível. Se você conseguiu, eu também podia. E hoje estou aqui, sóbria, com minha filha nos braços, reconstruindo. E é tudo graças a você. Comecei a escrever cartas. Para pessoas que marcaram minha vida. Para médicos que cuidaram de Isabela. Para enfermeiras que me consolaram na UTI. Para Padre Valdir. Para minha mãe. Para Cláudio. Para Isabela. Cartas de gratidão. De reconhecimento. De amor. Algumas eu envio. Outras eu guardo. Mas o ato de escrever em si já é terapêutico. É uma forma de revisitar o passado sem dor. De olhar para trás com gratidão em vez de amargura. De honrar as pessoas que fizeram parte da minha restauração. Uma enfermeira me respondeu. Disse que estava pensando em mudar de profissão. Que estava cansada. Desiludida. Mas que minha carta a lembrou de porque ela tinha escolhido cuidar de pessoas. E que ia continuar. Porque valia a pena. Porque ela fazia diferença. E eu percebi que gratidão não só transforma quem agradece. Transforma também quem é agradecido. O casamento está marcado para daqui a 3 meses. Será pequeno. Apenas família e amigos próximos. Não queremos nada grande. Nada ostentoso. Apenas um momento de celebração. De compromisso. De recomeço. Isabela vai levar as alianças. Minha mãe vai fazer a leitura. Cláudio escreveu seus próprios votos. Eu também. Praticamos em casa. Choramos toda vez. Porque não são apenas palavras. São promessas. São confissões. São testemunhos de tudo que passamos. De tudo que superamos. De tudo que nos tornamos. E do compromisso de continuar. Juntos. Não como pessoas perfeitas. Mas como pessoas que entendem o valor do perdão. Da paciência, da fé, da esperança. Há dias que ainda me assusto com tanta transformação. Olho ao redor e quase não reconheço minha vida. 5 anos atrás, eu estava no fundo do poço. Hoje, estou aqui, sóbria, em paz, com minha família reconstruída, com propósito, com fé. E me pergunto, como isso foi possível? A única resposta que encontro é graça. Pura graça. Misericórdia imerecida. Amor incondicional. Nada que eu tenha feito. Tudo que foi feito por mim. E isso me mantém humilde. Grata. Consciente de que tudo pode mudar de novo. Para melhor ou para pior. Mas que não importa o que venha. Eu não estou sozinha. E isso faz toda a diferença. Saber que existe alguém maior. Alguém que cuida. Alguém que nunca desiste. Alguém que transforma tragédias em testemunhos e cinzas em beleza, todos os dias, para todo mundo que escolhe acreditar, que escolhe se entregar, que escolhe dizer sim, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo quebrado, porque é justamente ali, no quebrantamento, que os milagres acontecem, que a vida recomeça, que a esperança se renova e que o amor vence, sempre, sem exceção. Sem limites, sem fim. Aprendi que cura não é linear. Não é uma linha reta do sofrimento para a alegria. É um processo cheio de altos e baixos.
de avanços e recuos. Tem dias que acordo forte, cheia de fé, certa de tudo. E tem dias que acordo com dúvidas, com medo, com a culpa querendo me engolir de novo. Nesses dias, preciso fazer escolhas conscientes. Escolher acreditar mesmo sem sentir. Escolher agradecer mesmo quando não parece haver motivos. Escolher continuar mesmo quando o cansaço pesa. E é nessas escolhas diárias que a verdadeira transformação acontece. Não nos grandes momentos, não nos milagres visíveis, mas nas pequenas decisões. De levantar da cama, de fazer a oração da manhã, de ser gentil mesmo estando irritada, de perdoar mais uma vez, de recomeçar mais uma vez. Tenho uma rotina agora, coisa que nunca tive antes. Acordo cedo, faço minha oração pessoal, leio um trecho da Bíblia ou de algum livro espiritual, preparo o café da manhã, acordo Isabela com beijos. Levamos ela para a escola juntos, eu e Cláudio. Vou trabalhar. Na hora do almoço, ligo para minha mãe. À noite, jantamos em família. Conversamos sobre o dia. Fazemos a oração juntos. E antes de dormir, escrevo no meu diário 3 coisas pelas quais sou grata. Uma coisa que aprendi. Uma oração por alguém. É simples. É comum. Mas é sagrado. Porque essa rotina me âncora. Me lembra de quem eu sou, de quem eu quero ser, de que cada dia é uma dádiva, uma oportunidade, um recomeço. Isabela me fez uma pergunta difícil outro dia. Mãe, você ainda tem raiva de si mesma pelo acidente? Fiquei em silêncio por um tempo, pensando na resposta. Não queria mentir, mas também não queria preocupá-la. Respirei fundo e disse: às vezes, sim. Às vezes ainda me pego pensando no que poderia ter sido diferente, no quanto você sofreu por causa de mim. E nesses momentos, a culpa aperta. Mas aí eu lembro de tudo que veio depois. Eu lembro do milagre. Eu lembro de como nossa família foi restaurada. Eu lembro de quantas pessoas foram ajudadas pela nossa história. E entendo que Deus usou até o meu erro. E isso não significa que o erro foi bom. Mas significa que ele é tão poderoso que consegue tirar vida até da morte, beleza até da tragédia. E isso me dá paz. Isabela me abraçou. Disse que me perdoava. De novo. Sempre que eu precisasse ouvir. Voltei a rir. Parece bobo. Mas por anos, eu não conseguia rir de verdade. Sorria por educação. Por obrigação. Mas rir. Aquele riso genuíno que sai do fundo da alma. Eu não conseguia, mas agora consigo. Assisto filmes engraçados com Isabela. Fazemos piadas bobas em família. Cláudio conta histórias dos tempos de namoro. Minha mãe faz comentários que nos fazem gargalhar. E eu rio, com vontade, com alegria, com liberdade. Porque entendi que alegria não é ausência de dor. Alegria é a escolha de celebrar a vida apesar da dor. É reconhecer que o sol ainda brilha mesmo depois da tempestade, que flores ainda crescem mesmo depois do inverno, que sorrisos ainda são possíveis mesmo depois das lágrimas. Fui fazer um retiro de silêncio, 3 dias sem falar, apenas orando, refletindo, escutando. No começo foi angustiante. Minha mente não parava. Pensamentos sobre o passado, preocupações sobre o futuro, listas de coisas para fazer. Mas aos poucos, o barulho interno foi diminuindo, e comecei a ouvir, não uma voz audível, mas uma voz interna, clara, suave, dizendo coisas que eu precisava ouvir. Você é amada, você é perdoada, você tem valor, não pelo que você faz, mas pelo que você é, minha filha, minha criação, minha obra em andamento. Chorei muito naqueles 3 dias, lágrimas de cura, de libertação, de aceitação. Saí de lá diferente, mais leve, mais inteira, mais consciente de quem eu sou e de quem Deus é. Comecei a apadrinhar outras mulheres no grupo de apoio. Mulheres que estão começando agora, que estão onde eu estava há 5 anos, desesperadas, sem esperança, sem direção. Eu me encontro com elas semanalmente. Tomo café, escuto, compartilho, oro e caminho junto. Não como alguém que chegou,
mas como alguém que está caminhando também, que ainda está aprendendo, que ainda tropeça, mas que não desiste. Uma delas me disse recentemente: você é a primeira pessoa que olhou para mim sem julgamento, que acreditou que eu podia mudar. E isso mudou tudo para mim. Segurei a mão dela, olhei nos olhos dela e disse: eu acredito porque alguém acreditou em mim. E se foi possível para mim, é possível para você também. Isabela começou a escrever poesias sobre fé, sobre esperança, sobre milagres, sobre superação. Ela me mostra todas. Algumas são simples, outras são profundas demais para uma menina de 12 anos. Mas todas carregam uma verdade, uma sensibilidade, uma conexão com o divino que me deixa sem palavras. Ela quer compilar tudo em um livro, quer ilustrar, quer publicar, não para ganhar dinheiro, mas para alcançar outras crianças, para mostrar que mesmo na dor existe beleza, mesmo no sofrimento existe propósito, mesmo na escuridão existe luz. E eu a apoio, porque entendo que essa é a forma dela de processar tudo que viveu, de transformar a dor em arte, o trauma em testemunho. E isso é sagrado, isso é cura, isso é vida renascendo das cinzas. Hoje, quando passo pela igreja de Nossa Senhora das Graças, não sinto mais vergonha, não sinto mais o peso da expulsão. Sinto gratidão, porque foi ali que tudo começou. Foi ali que meu orgulho foi quebrado. Foi ali que minha raiva foi confrontada. Foi ali que a semente da transformação foi plantada. Entro sempre que posso. Acendo uma vela. Fico alguns minutos em silêncio. Agradeço. Peço. Entrego. E saio renovada. Pronta para mais um dia. Mais uma escolha. Mais um passo. Em direção à mulher que estou me tornando. Não perfeita, mas real. Não santa, mas sincera. Não sem falhas, mas sem desistir, porque aprendi que Deus não procura perfeitos. Ele procura disponíveis. E eu estou aqui, disponível, quebrada, mas disponível. E é tudo que Ele precisa para fazer o impossível. De novo, e de novo, e de novo, todos os dias, para sempre.